Irmãos, graças a Deus por mais uma manhã de vida que Ele concede a cada um de nós e pelo privilégio de juntos, mais uma vez, nos achegarmos à Sua Palavra e nela buscarmos edificação para as nossas vidas, transformação e, acima de tudo, a glória do Senhor. Eu cumprimento também aqueles que nos assistem pela internet e convido os irmãos a abrirem em João 15, de 1 a 17, para fazermos a leitura do texto que será a base da nossa exposição nessa manhã. João 15, de 1 a 17. Texto bastante conhecido, nos diz assim a palavra: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome eu vô-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua presença, de um texto, Senhor, tantas vezes lido, tantas vezes exposto, Senhor, conhecido, Senhor, por quase todos nós, mas, Senhor, muitas vezes tão longe da nossa realidade, Senhor. Por isso clamamos nesta manhã, que o Senhor venha em socorro do Teu povo, Senhor, com Tua graça, com Teu poder, com o Teu Espírito Santo que nos convence, Senhor, do nosso pecado, que mostra, Senhor, através da Tua palavra a nossa situação, e venha, Senhor, nos transformar, Senhor. Venha fazer com que esse texto ganhe as nossas vidas, Senhor. Produza em nós não apenas uma ideia, não apenas um desejo, Senhor, mas produza em nós a força, a disposição, a iniciativa, Senhor, para vivermos conforme a Tua vontade, Senhor. Entendermos o nosso chamado, Senhor, e vivermos conforme o Senhor o tem feito, Senhor. Para a Tua glória, para a Tua alegria, Senhor, produzindo os frutos que o Senhor deseja que Teu povo faça, Senhor. É o que clamamos, Senhor, não porque tenhamos em nós a força, não porque vejamos em nós esperança, mas em nome e pela graça do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Esse texto é uma alegoria, então, como tal, ele fala a partir de questões práticas da vida, questões físicas, ele trata de questões espirituais. Jesus, então, a partir de uma figura tão conhecida da época, onde se tratava de uma sociedade eminentemente agrícola, ele vai então a partir daquela figura do cultivo, né, do plantio e dos tratos com uma videira, ele vai trazer princípios de aplicação espirituais à vida dos seus discípulos. E nessa manhã eu gostaria de início deixar 3 lições
ou 3 aplicações dessa palavra, e se tudo que eu falar depois desses 3 slides, vocês esquecerem, vocês não entenderem, ou vocês acharem que não tem utilidade, eu já vou me dar por satisfeito, se cada um de nós, eu e vocês, saímos com essas 3 lições, que eu vou já colocar desde o começo aqui. E a primeira dela fala que, segundo esse texto, e segundo o que eu experimento na minha vida, e creio que vocês experimentam na vida de vocês, nós somos por natureza estéreis e áridos, e a não ser que estejamos enxertados em Cristo, e extraiamos dele um novo poder, o qual não procede de nós mesmos. A segunda lição, complementando essa ideia, é que a comunhão constante e ininterrupta com Cristo é o que nos dá este poder, que nos capacita a nos tornarmos como Ele. Primeira ideia básica, nós somos estéreis. Nós, por nós mesmos, não conseguimos produzir a vida de Cristo em nós. É por isso, então, que, segundo esse texto, nós necessitamos de uma comunhão ininterrupta com Cristo, tá? Para que, então, através do poder dEle em nós sejamos capacitados a nos assemelharmos ao nosso Senhor. E a terceira lição é que uma das principais semelhanças com Cristo, a qual nós devemos buscar, e da qual decorre praticamente todas as outras, é o amor. Esse texto nos vai falar claramente a respeito disso. Vamos então analisar rapidamente, para chegarmos depois à parte principal, os elementos desta alegoria, tá? Existem 4 elementos, e o primeiro deles é a videira. A videira, se a gente fosse traduzir, bastante ao pé da letra, é o pé da uva. Apesar que em outros textos na palavra, a mesma ideia que Jesus quer transmitir aqui, ele usa a expressão vinha, no sentido de vários pés de uva, uma plantação de uva. Aqui é utilizado a expressão vide ou videira. E no fundo o significado não muda, se você usar vinha ou videira, tá? E no Velho Testamento, isso é muito importante, porque quando Jesus usa uma palavra, uma figura, ele não está lançando isso, ele não lança a partir de algo novo, mas ele ele clareia, ele mostra uma realidade de algo que já muitas vezes já havia sido dito ou usado no Velho Testamento. E a palavra videira, ou vinha, a vide, ela é constantemente utilizada no Velho Testamento para indicar a nação de Israel. Israel era a videira de Deus, Israel era a vinha do Senhor. E aqui eu vou citar 5 textos, se vocês quiserem abrir aí, mantenham os dedos aí segurando, que nós vamos voltar nesse texto algumas vezes, põe ali um marca-textos, um marcador, que comprovam isso, e depois vai continuar as nossas ideias. A primeira é Isaías 5, tá? Se você quiser abrir ali, no versículo 1, o profeta diz: o meu amado, se referindo ao Senhor, tem uma vinha, tá? E aí no versículo 7, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Isaías 5, 1 e 7. Jeremias 2, 21, a mesma ideia, o profeta falando a respeito de Deus. Eu mesmo te plantei, falando de Israel, como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Quem está abrindo, mantenha aberto, Jeremias 2, 21, certo? Ezequiel 19, 10, tá? Nos diz o texto, falando a respeito de Jerusalém. Era como uma videira plantada junto às águas, e ela frutificou. E por último, um texto muito conhecido, já pregado aqui na comunidade, Salmo 80, de 8 a 11, tá? Quando o salmista, falando a respeito de Israel, da nação, ele diz: trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios, e a plantaste, preparaste lugar, e fizeste com que ela deitasse raízes e enchesse a terra. Então, para o judeu, ao ele ouvir a expressão videira, ele tinha muito claro que Jesus estava falando a respeito de Israel, e aqui no sentido de o trabalhar de Deus, a escolha de Deus,
proximidade daquele povo em relação a Deus. Mas, se vocês olharem aí, por isso que eu pedi vocês deixarem aberto, todos esses textos nos quais o Senhor se refere a Israel como a videira, todos eles têm uma característica em comum, é que o Senhor reclama que aquela vinha se degenerou. Isaías 5, quem abriu pode olhar o versículo 2 aí, falando que Deus trabalhou, cercou, limpou, plantou, edificou, construiu para aquela vinha produzir, tá? E nos diz o final do versículo 2, esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas, degeneração. Jeremias, ainda no capítulo 5 de Isaías, versículo 7, fala que Deus cuidou da vinha, e esperava que Israel exercesse juízo, mas só há opressão, que exercesse justiça, mas nas ruas há clamor. Jeremias 2:21, o mesmo versículo que nós lemos, fala que Deus plantou uma vinha excelente, de uma semente inteiramente fiel. E aí então o final do versículo diz, mas te tornaste para mim planta degenerada, uma vide estranha. Ezequiel 19:10, que nós lemos, que fala que aquela vinha plantada por Deus, ela estava junto à corrente das águas, e ali então ela era frondosa e produzia muitos frutos. Versículos 13 e 14 de Ezequiel 19, agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta, e da vara dos seus ramos saiu um fogo que consumiu o seu fruto, de maneira que não há mais vara forte. E por último, o mesmo Salmo 80, versículos 12 a 16, aquela vinha cercada, plantada, cuidada por Deus, agora nos diz o texto, todos que passam a vindimam, o javali da selva a devasta, as feras do campo a devoram, ela está queimada pelo fogo, cortada, pereceu a vinha do Senhor. Então essa ideia de Israel como sendo o povo escolhido do Senhor, que falhou no seu propósito de se relacionar com Deus, de viver para a glória de Deus, de andar nos caminhos do Senhor, é algo recorrente na palavra do Senhor. Assim como e aqui nós já começamos a entender um pouco o que Jesus vai ensinar, o motivo pelo qual isso aconteceu. Mesmo capítulo 2 de Jeremias, que os irmãos eu pedi para abrir, tá? O próprio Senhor explica por que aquela vinha formosa, cuidada do Senhor, plantada junto à corrente de águas, que frutificava e estendia os seus ramos, por que aquela vinha se degenerou e deixou de ser produtiva. E diz o Senhor pela boca do profeta, porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. E no mesmo Salmo 80, versículo 18, o povo diz ali que viraram as costas para o Senhor. Então Israel, o povo de Deus, a vinha do Senhor, plantada com tanto zelo, com tanto carinho, cuidada pelo Senhor, toda vez que ela se afastou do Senhor, ela deixou de produzir frutos, e os frutos, aquela semente que era uma semente pura, uma semente cuidada do Senhor, passou, aquelas frutos que surgiam, eram frutos, que diz o texto, de uvas bravas, uvas que não eram compatíveis com a semente usada pelo Senhor. Mas aqui Jesus então fala que há uma videira verdadeira, e a expressão verdadeira aqui, a tradução mais literal, é uma videira genuína, uma videira real. Enquanto Israel, a primeira videira, aquela videira que não conseguiu e não se mantinha perto da fonte das águas, e por isso deixou de ser frutífera, deixou de ser a vide que glorificava ao Senhor. Ele fala agora de uma videira real, de uma videira genuína. Israel era a sombra, agora ele vai falar da videira real, que é ele mesmo. Eu sou a videira.
não é uma nacionalidade, como descansavam diversos dos judeus. Nós vemos que num dos embates de Jesus com os judeus, eles diziam: olha, nós somos descendentes de Abraão, somos por isso filhos de Deus. E Jesus, no capítulo 8 de João, fala: não, pelas obras que vocês praticam, pelos frutos que vocês manifestam, vocês são, mesmo sendo judeus, mesmo achando que estão na vinha, vocês são filhos do diabo. A videira é Jesus, não é uma nacionalidade. A videira não é um padrão de comportamento, ainda que todos os que estão enxertos na vinha e são alimentados da seiva que recebemos da videira, temos um comportamento digno da nossa semente. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas não é somente um padrão de comportamento, porque os judeus, e muitos deles, o tinham, tá? Eles dizimavam, nos diz o texto, né, o cominho e a hortelã. Eles praticavam muitas das coisas da lei, eles oravam, eles buscavam em determinadas situações uma pureza até além daquilo que era exigido. Mas o Senhor olhava para o coração deles, para a seiva que corria dentro de cada um deles, e eles diziam: vocês são sepulcros caiados. Por fora, pelas suas palavras, pelas suas ações, por aquilo que vocês pregam, está muito bonito, mas dentro de vocês há podridão. Jesus Cristo é a videira, não é um comportamento padrão. E por último, a videira não é a igreja. Ainda que a igreja seja essencial na vontade de Deus e no plano de Deus, no sentido ao trabalhar de Cristo nas nossas vidas, ainda que a igreja, no sentido da igreja militante, no sentido da igreja que vive aqui na terra, e no sentido de que eu e você estamos aqui nessa manhã, isso é essencial. Nós vimos, nós nos reunimos, nós congregarmos aqui juntos, nós louvarmos ao Senhor, orarmos juntos, isso é da essência da vida cristã. Mas não é isso que nos torna produtivos, ainda que isso seja um instrumento do Senhor, tá? Mas há muitas pessoas, e queira Deus que não seja o caso de nenhum de nós, de nenhum de vocês, que vão passar a sua vida inteira sentados no banco de uma igreja, e nunca estiveram ligados à videira. Nós vamos ver, quando tratarmos dos ramos infrutíferos, que isso acontece. Então, primeiro elemento desta parábola, a videira verdadeira é Jesus Cristo. O segundo elemento é o agricultor. E aqui eu gosto mais da versão, ou da tradução usada na versão corrigida e fiel, que usa a expressão lavrador. Ainda mais nos dias de hoje, quando a gente associa a figura de agricultor àquele fazendeiro, né, que mora na cidade e de vez em quando passa lá para dar uma olhada o que seus empregados estão fazendo. Mas a ideia, no original, é de lavrador, aquele que pessoalmente e mediante a sua ação lavra a terra. E nos diz a palavra que sempre foi assim. A vinha, no passado, se vocês olharem os textos aí, falam de uma ação direta de Deus em Israel, cercando, limpando, plantando. E nesse texto a ideia é a mesma, tá? Que o lavrador, ele então pessoalmente, ele vai cuidar da vinha. E o lavrador, o texto é bastante claro, né? O lavrador é Deus. O lavrador não é ninguém mais e nem menos do que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, infinito, fiel, imutável, soberano. Ele é aquele que cuida pessoalmente da vinha que Ele mesmo plantou. O terceiro elemento, e o texto também é bastante claro, os ramos são as pessoas. Nos diz o texto que uns dão fruto, outros não dão fruto, mas, e aqui é onde eu quero aprofundar um pouco, ambos estão em Cristo, né? E o que significa um fruto que está em Cristo? Aliás, um ramo que está em Cristo, não dá fruto, e segundo o texto ele é cortado, né? Será que é alguém que foi salvo e perdeu a sua salvação? Nós sabemos que a Bíblia se interpreta pela Bíblia, né? E a Bíblia é muito clara, tá?
em dizer que todo aquele que é salvo é eternamente salvo, né? E é interessante que Jesus Cristo, em João 6,37, ele usa uma expressão que fecha muito com essa aqui, quando ele fala que todo o que o Pai me dá, virá a mim. Ou seja, todo aquele que foi escolhido pelo Senhor e dado a Cristo, esse virá. É a chamada irresistível do Senhor, né? E depois, o próprio Jesus garante que o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, esse ramo que está em Cristo e não produz fruto, ele não é um crente verdadeiro que perdeu a sua salvação, mas é alguém que aparentemente está ligado à videira. Talvez na opinião dele e na opinião de todos que estão ali vendo, é um ramo, mas ele não está efetivamente, essencialmente ligada à videira. John Gill, um dos comentaristas, ele fala que é aquele que tem apenas uma fé histórica, acredita, mas apenas durante um tempo, se submete às ordenações externas, se torna membro da igreja e assim é considerado estando em Cristo, enquanto estando na igreja. William Barclay fala que Jesus pensava não apenas em Israel, mas em algo mais geral. Pensava naqueles cristãos cujo cristianismo consiste em uma profissão sem prática, em palavras sem atos. Pensava em cristãos que são ramos inúteis, só folhas sem frutos. E Hendrickson, né, um outro comentarista do qual nós também sempre estamos consultando, fala que de fato eles nunca foram crentes. Para eles, a relação com a videira, embora próxima, era apenas externa. E dentro do contexto que nós podemos olhar aqui, Judas Iscariotes era um grande e perfeito exemplo disso, né? Ele passou 3 anos do ministério de Cristo, andando como um dos 12, mas no final ele revelou que ele não era um ramo ligado verdadeiramente à videira. E ambos os ramos, tanto o infrutífero quanto aquele que produz fruto, nos diz o texto que eles são trabalhados pelo Senhor. E aí nós vamos ver então, mais para frente, o trabalhar do lavrador em cada um desses ramos. Ok? Jesus é a videira verdadeira, aquela genuína. O Pai é o lavrador, aquele que pessoalmente cuida da vinha. Os ramos são as pessoas, e aqui divididos em 2 grupos, aqueles que não estão verdadeiramente em Cristo e por isso não produzem fruto, e os verdadeiros cristãos que em Cristo, e nós vamos ver, se alimentando de Cristo, produzem frutos. E por último, o que é o fruto? O fruto é a semelhança com Cristo, é a transformação dos ramos na imagem da planta, né? E isso é algo muito recorrente na palavra, né? Se nós olharmos, existem diversos textos que falam a respeito de que a vontade final de Deus para cada um de nós, né, é que nós sejamos semelhantes ao seu Filho. O ramo produz o fruto da mesma natureza da videira. E a ideia, então, aqui nesse texto, é que à medida que nós nos alimentamos de Cristo, nós permanecemos em Cristo, nós sorvemos de Cristo aquilo que Ele nos dá, o seu poder, a sua vida, nós então vamos produzir os frutos que são inerentes, que são logicamente decorrentes dessa comunhão, que é a semelhança com o nosso Senhor. Ok? Então nós temos aqui os 4 primeiros elementos da parábola. A videira, que é Jesus, o lavrador, que é o Pai, os ramos, que somos nós, as pessoas, conforme as suas características, e o fruto que o lavrador espera, que eu e você produzamos, que é a semelhança com Cristo. Esses frutos, a palavra nos traz muitos exemplos, né? Colossenses 1,10 fala de boas obras, quase que abordando tudo que é bom, né? E a palavra nos diz que assim era a vida de Jesus, né? A palavra nos diz que Jesus viveu fazendo o bem, né? Nós temos Efésios 5,9, que fala especificamente de alguns
frutos, ou vamos pensar gomos desse fruto, ou imaginando numa vide algumas uvinhas desse cacho, aí é indiferente, mas ele fala de bondade. Então, você quer saber a vontade de Deus para a sua vida como cristão? Ele quer que você seja uma pessoa mais bondosa. Justiça, verdade, né? Hoje nós vivemos num mundo em que a mentira, ela até algum tempo atrás ela era tolerada, hoje ela é incentivada, né? Então você quer saber da vontade de Deus para a sua vida, você quer saber se você está produzindo fruto, você tem se tornado uma pessoa mais verdadeira no seu agir, verdadeira no seu falar. Gálatas 5:22, amor, você tem sido uma pessoa amorosa com seu cônjuge, amorosa com seus filhos, amorosa com os irmãos. Alegria, como que é a sua alegria? Tá? Você tem produzido, tem sido uma pessoa alegre, mesmo diante de um mundo talvez tão em oposição a cada um de nós? Paz, né? Com a medida que as notícias têm saído e o mundo tem se degenerado, você tem perdido a sua paz? Ou essa comunhão com Cristo tem produzido no seu coração uma paz que excede todo o entendimento? Longanimidade, como é que está o teu pavio? Será que você é a pessoa que anda uma milha, anda a segunda, ou qualquer coisa você já está explodindo? É o fruto, é isso que nós estamos falando aqui nessa manhã, é disso que o Senhor está falando para cada um de nós. A sua bondade, você tem sido uma pessoa boa, a sua fé, a sua mansidão, você tem sido uma pessoa mansa, ou você é do tipo que pisaram no seu pé, você já reage, e você exige os seus direitos, e você quer fazer as coisas como você acha que deve ser? Temperança. Hoje, um pouquinho antes de sair, a Ineida me perguntou, né, como é que eu estava, se eu estava bem, se eu estava calmo, né? Esse é um texto muito fácil de explicar, mas é um texto muito difícil de viver. E com certeza, é com muito temor e tremor que eu falo hoje nessa manhã, porque eu sou o primeiro ouvinte desse sermão, porque todos nós, e nós vamos ver isso quando falarmos do fruto, né, nós somos chamados a um crescimento em produção, né? Nós vamos ver que a vontade de Deus não é uma acomodação, não é algo que acontece na sua vida e foi bacana, mas você olha para o passado e o passado é melhor que o presente, né? Nós vamos ver que não, nós somos chamados a frutificar crescentemente. E por último, né, ele vai destacar no final desse texto um fruto específico. Ele vai falar do amor. E o amor, nós vamos ver quando tratarmos dele, né, é considerado na Bíblia, né, o dom supremo, né? É o cumprimento da lei. Quando nós amamos, todos os outros frutos podem ser produzidos, ou podemos até dizer que são decorrentes do amor. E quando você não ama, tá? Você pode se esforçar do jeito que você quiser, você não vai produzir os demais frutos, tá? Porque todos eles decorrem do amor. Então, vou voltar sempre, porque eu quero que cada um de nós saiamos com isso aqui muito claro, né? Nós somos estéreis, tá? Nós somos pessoas que, se dependemos da nossa força, dos nossos esforços, da capacidade que há dentro de mim, de me tornar a imagem de Cristo, eu nunca vou conseguir, tá? Eu nunca vou conseguir. E Jesus vai dizer então como que isso acontece, tá? Que é tendo uma vida de comunhão com Ele. Para isso, então, nós vamos tratar do ramo infrutífero, tá? O versículo 2, ele fala que esse ramo, ele será cortado. E muitos, eu vou colocar aqui, crentes, né, acontecem isso. Eles vêm à igreja, eles se aproximam, eles gostam daquilo, aquilo faz bem, mas muitos, e a gente pode, infelizmente, né, a gente pode olhar para trás e lembrar de pessoas assim, muitos já são, ainda nesta vida, e ainda enquanto igreja militante, eles se afastam,
Eles nos deixam, né? E nos diz a Escritura, eles nunca foram dos nossos, e por isso eles deixam, eles não continuam até o fim das suas vidas dentro da igreja. Quando Jesus contou a parábola do semeador, ele falou sobre a questão de que muitos abandonam por causa da perseguição, angústia, cuidados do mundo, sedução das riquezas. Então existe alguns ramos infrutíferos que são cortados, eles, aqui mesmo, eles se afastam da comunhão com a igreja. E nos diz o texto, e aqui ele usa expressões, que esse ramo infrutífero, ele será lançado fora, ele secará, será colhido, será lançado no fogo e arderá. É porque existem ramos que só vão passar por esses processos, ramos infrutíferos, quando do julgamento final. Esses textos, e nós não vamos falar de cada uma desses verbos aqui, porque nós gastaríamos muito tempo, mas todas essas expressões são usadas pelo Senhor em outros textos da palavra, para indicar o juízo final. Judas 12:13, por exemplo, falando ali dos falsos profetas, ele diz que eles são árvores murchas, infrutíferas, que serão 2 vezes mortas e desarraigadas. E diz que para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Mateus 13:30 e 40:42, Jesus falando a respeito da colheita do joio e do trigo, e ali ele está falando então de juízo final. Ele usa expressões muito idênticas a essa. Ele fala que o joio será colhido primeiro, será atado, será colocado para queimar, o trigo será juntado no celeiro. E assim o joio colhido, queimado, será na consumação dos séculos. Eles serão lançados na fornalha de fogo. E por último, o texto que talvez mais elucidativo é Mateus 7:16-23, quando Jesus está falando da consumação dos tempos, e ele começa dizendo o seguinte: pelos frutos conhecereis. É interessante, a ideia é a mesma daqui, e ele vai dizendo, e a ideia é a mesma daqui: porventura colhem-se uvas de espinheiros, ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. É o mesmo ensinamento daqui. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta e lança no fogo. Porventura pelos frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então a ideia é a mesma daqui. Há pessoas que parecem ramos, há pessoas que dizem Senhor, Senhor. Nós vamos ver aqui que essas pessoas elas estavam tão enganadas com a situação delas, que elas foram surpreendidas pelo juízo, porque elas falam: Senhor, espera aí, o Senhor está nos lançando no fogo? Nós em Teu nome profetizamos, nós expulsamos demônios, em Teu nome nós fizemos muitas maravilhas. Então são ramos que estavam enganando os demais da igreja, e pior, que Deus nos livre disso, estavam enganando-se a si mesmos. E o que Jesus vai falar para esses ramos? Nunca vos conheci, vocês não estavam implantados em mim, vocês não faziam parte da videira. Então o ramo infrutífero, ele simboliza aqui nesta alegoria, aquele que em contato com a videira, talvez ali enrolado na videira, encostado no meio da igreja, ele parece para os demais e talvez para ele mesmo como um ramo verdadeiro, um ramo que faz parte da videira, mas a evidência é que ele não produz fruto. Se ele olhasse e tivesse a capacidade, e isso que nos faz é a palavra de Deus, nós vamos ver aqui no próximo outro tópico, se ele olhasse para a palavra de Deus e como espelho ele enxergasse a vida dele, ele perceberia que ele não está produzindo o fruto.
Esse é o ramo que, parecendo estar na videira, não está, e por isso é um ramo infrutífero. Mas também nos fala o texto do ramo frutífero, aquele que, nos diz o texto, produz algum fruto, né? A ideia intrínseca aí é que, ao olhar para aquela videira, aquele ramo já produz fruto. Afinal de contas, ele é adjetivado de ramo frutífero. Mas nos diz o texto que mesmo produzindo, mesmo sendo frutífero, esse ramo ainda será limpo. O texto é muito claro que o lavrador, ele não abandona o ramo à sua própria sorte. Ele não deixa que o ramo se autossustente, ou que ele tenha uma autoprodução, no sentido de da sua própria produção. Mas não, mesmo já sendo frutífero, mesmo já produzindo este ramo, o lavrador vai limpá-lo, vai então exercitar ali um trabalho, para que esse ramo dê mais fruto. Nos diz o texto, versículo 2, que esse ramo que já produz fruto, ele será limpo pelo lavrador, tá? Então, de uma maneira muito clara, se eu e você, nós já estamos andando nesse caminho, em comunhão com o Senhor, já estamos produzindo, o Senhor quer nos limpar, Ele quer nos aperfeiçoar, para que nós produzamos mais frutos, tá? E mais do que isso, nos diz o versículo 5, que Ele quer que nós produzamos ao final muito fruto, né? E aqui nós temos que olhar um pouco para as nossas vidas. Esses dias, no nosso grupo caseiro, a gente estava conversando e saiu um assunto sobre a questão do volta ao primeiro amor, né? A perda do primeiro amor. E a ideia que surgiu ali, isso assim, mexeu comigo, é como se isso fosse quase que a vontade de Deus para a nossa vida. Quase como se isso fosse a normalidade da vida cristã, né? Você olha para trás, que legal quando eu me converti, aquela paixão, aquela fome, a devoção, a leitura, a oração, a comunhão com os irmãos, né? Mas o tempo foi passando e é assim mesmo, né? Aí a gente casa, começa a trabalhar, começa a estudar, né? E aí nós olhamos para a perda do primeiro amor, né? Que ali Deus condena naquela igreja. Ele fala: olha, eu tenho contra ti, isso está errado. Nós olhamos quase que como uma normalidade da vida do cristão, e a palavra do Senhor nos diz que não pode ser assim. Nós fomos chamados para, se já produzimos fruto, produzir mais fruto e produzir muito fruto, tá? E quando nós olhamos para a nossa vida hoje, e você olha seu amor ao Senhor, a sua paz, a sua fé, o seu desejo de viver para Deus, de ter comunhão com os irmãos, de louvar ao Senhor, de ter ministérios, de ser útil na igreja, de amar os irmãos, e isso é menor do que era quando você se converteu, está errado. Nós fomos chamados para ter uma vida em abundância. A palavra nos diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que se apaga? Não, que vai brilhando e brilhando mais até ser dia perfeito. Irmão, não se acomode se a sua vida hoje de devoção, de amor ao Senhor, de desejo pela igreja, de desejo por servir ao Senhor, se ela está menor, não é algo que está certo, não está normal, não é para ser assim. Nós fomos chamados para crescermos na produção de frutos, que é nos assemelharmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não deixe o diabo, não deixe o mundo, não deixe o seu pecado te enganar e achar que é assim mesmo, tá? Que você, quando se converteu, era o momento, o ápice da sua vida, é o momento de consagração, é o momento de amor, e depois a gente vai cuidar das outras coisas até o Senhor voltar ou eu morrer. Não, meus irmãos, nós somos chamados para que haja em nós uma produção crescente de frutos, que é a vida de Cristo em nós, e se isso não está acontecendo, nós estamos vivendo de maneira errada. O lavrador limpa o ramo que produz fruto, para que ele produza mais fruto, para que ele produza muito fruto.
Nos diz 1 Pedro 5,10, que o Deus de toda graça, Ele mesmo nos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. O padrão é Cristo, é um padrão alto, é um padrão altíssimo, mas essa é a vontade de Deus para cada um de nós, que nós nos assemelhemos ao seu Filho, nós tenhamos como ramos da videira os mesmos frutos que o Senhor Jesus Cristo produziu na sua vida. E nos diz o texto, aqui nesse texto, ainda que hajam outros, que o lavrador, ele usa um instrumento para a limpeza, e aqui é a palavra. Tá? Nós sabemos que existem outros, um desses instrumentos que nós vemos na palavra é, por exemplo, o sofrimento. Se vocês olharem textos relacionados a sofrimento, provação, muitos deles são relacionados a mudança, aperfeiçoamento de vida, inclusive um deles fala especificamente a expressão frutos. Mas aqui Jesus falou da palavra de Deus. Calvino, comentando esse texto, diz que Jesus realça o instrumento da poda, ou seja, a doutrina. E não pode haver dúvida que ele fala da pregação da palavra, pois menciona expressamente a palavra que eles ouviram dos seus lábios. No tocante à operação de Cristo no coração, por intermédio do Espírito, a palavra é o instrumento da limpeza. E existem dois textos muito conhecidos que deixam isso extremamente claro. E o primeiro deles é Salmo 1, versículos 2 e 3, falando daquele homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, ou seja, está falando da palavra, o contato com a palavra, a leitura da palavra, a meditação na palavra, tá? Nos diz o texto que ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto. A palavra de Deus é o instrumento, nesse texto, e podemos dizer com certeza, o instrumento principal de Deus para a limpeza das nossas vidas, para o trabalhar nas nossas vidas, para que nós estejamos prontos, aptos, adubados, livres de ervas daninhas, né, usando a alegoria aqui, para produzirmos frutos. Né? E Marcos 4,20, quando falando da parábola do semeador, fala que alguns recebem a palavra e dão fruto. O principal instrumento de limpeza de Deus nos seus ramos é a palavra. Através dela, mediante a ação do Espírito Santo, nós estamos aptos a sermos transformados à imagem de Cristo. Né? Eu coloquei aqui, e toda vez que a gente fala de parábola e de alegoria, a gente tem que tomar cuidado para não usar muitas figuras, né? Que aí a gente pode perder o sentido que Jesus falou, né? Mas em uma plantação normal, né, são aplicados produtos que visam impedir o aparecimento de coisas que podem bloquear o crescimento ou a produção de frutos. Então, é aplicado fungicida, herbicida, inseticida, né, e esses produtos, eles têm então a função de impedir o aparecimento de elementos que possam impedir o crescimento da planta ou a frutificação, né? E a palavra tem essa função, né? A palavra em nós, ela, à medida que nós lemos, meditamos e não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes, ou seja, nós praticamos a palavra, ela tira de nós elementos que possam prejudicar o frutificar de Deus na nossa vida, né? Ela nos limpa, tirando aquilo que é prejudicial. Mas em uma plantação também são adicionados elementos que dão um up, né? Que vão proporcionar a produtividade, né? O aumento da produção, né? Eu coloquei aqui fertilizantes, inoculantes, né? E a palavra também é assim. A palavra não tem apenas o sentido de tirar o que impede o crescimento ou a produção, mas a palavra também, ela nos enche
do Senhor, ela nos enche de esperança, de gozo, de paz, de alegria, de força, de perseverança, tá? Ela nos mostra a verdade a respeito do mundo, ela nos mostra a verdade a respeito do futuro, ela fala sobre o sentido da nossa vida. Então, ao mesmo tempo que a palavra é um instrumento de Deus para tirar aquilo que impede a produção de frutos, ela é também um instrumento de Deus para aperfeiçoar essa produção de frutos. Limpos então pelo divino lavrador, através da sua palavra, e essa é uma limpeza diária, é uma limpeza constante, nós estamos aptos a frutificar. E aqui então, já caminhando para o final e para, vamos dizer assim, o centro da aula, né? E aqui eu volto na ideia inicial, né? Para frutificar, nós temos primeiro de tudo entender a nossa esterilidade. Jesus vai falar com clareza nos versículos 4 e 5. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim vós também, se não estiverdes em mim. E no versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Se você tem a Bíblia de Genebra aí, no comentário ao versículo 5, os editores, né, e aí nós destacamos, né, que não são inspirados por Deus, né, o que está anotado embaixo não faz parte do texto original inspirado por Deus. Ele fala assim, comentando esse versículo: a total incapacidade do pecador não regenerado torna a graça salvadora absolutamente necessária, e ele continua passando essa ideia. Eu acho que essa expressão ela é um pouco infeliz, quando ela diz de total incapacidade do pecador não regenerado, porque biblicamente, fora de Cristo, sem nos alimentarmos de Cristo, até nós que somos regenerados, nós continuamos sem capacidade de, por nós mesmos, nos tornarmos a imagem de Cristo e sermos transformados. Então essa incapacidade que Jesus está falando aqui, sem mim vocês nada podem fazer, se vocês não permanecerem em mim, vocês não podem produzir frutos. Ele está falando para os 11, aos quais ele disse que já estavam limpos pela palavra. Ele está falando para mim e para você. Nenhum de nós, nem os 11, nem Paulo, nós não podemos nos tornar a imagem de Cristo sem uma comunhão constante com Cristo. Nós não temos, mesmo nascidos de novo, mesmo regenerados, em nós, intrinsecamente, a partir da nossa natureza, a partir do nosso esforço, capacidade de nos auto-melhorarmos. Paulo, olhando para si, convertido, cristão, apóstolo do Senhor, ele se desesperava ao ver que ele não conseguia fazer o bem que ele desejava, porque ele via que nele, na sua força, só havia mal. Mas então ele começa a perceber que quando ele não vive, mas Cristo vive nele, ele então tinha uma mudança transformadora de sua vida, ao ponto que ao final ele fala: em Cristo que me fortalece, eu posso todas as coisas. Não se engane, todos nós, cristãos, precisamos estar em comunhão constante com Cristo, e nós somos chamados para isso. O versículo 16 fala: eu vos escolhi, eu vos nomeei, para que vades e deis frutos. Então, nos diz que produzir fruto depende diretamente de permanecer em Cristo, ou estar em Cristo, conforme outras versões. Versículos 4, 5, 7 são claros em dizer: estai em mim, se não estiverdes em mim não produzirão, mas aquele que está em mim dá muito fruto. Mas o que significa estar em Cristo, permanecer em Cristo? Significa estarmos em comunhão constante com Cristo. Eu gostei demais desse irmão, o que ele escreveu a respeito disso, porque ele foi muito feliz com tão poucas palavras. Ele fala assim: permanecer em Cristo significa algo semelhante a isto. O segredo da vida de Jesus foi o seu contato com Deus. Várias vezes se retirava a um lugar solitário para encontrar-se com Deus. Jesus sempre permanecia em Deus.
o mesmo deve dar-se entre nós. Devemos manter contato com Ele. Não podemos fazê-lo apenas que tomemos essa decisão e tomemos as medidas necessárias para tanto. Não se deve passar nenhum dia sem que pensamos em Cristo e sintamos a sua presença. Permanecer em Cristo, então, significa manter um contato contínuo, diário, com o nosso Senhor. Significa vida de oração, de leitura, organizar a nossa vida para que possamos ter momentos de meditação. Significa cantarmos ao Senhor, significa orar sem cessar, meditar na palavra, salmodiarmos o nosso Senhor. É viver em contato constante com o nosso Senhor. É ter uma vida de devoção, uma vida que se aproxima do nosso Senhor. E aqui está o grande problema de cada um de nós, porque se eu perguntar para cada um de vocês, você está disposto, você quer produzir frutos, você quer ser como Cristo? Eu acho que todos nós vamos levantar a mão. Só que nós não fazemos aquilo que Deus disse que é necessário para que nós alcancemos aquele objetivo. Nas outras áreas da vida é muito fácil, né? Você tem uma deficiência de uma vitamina, o médico fala: coma tal alimento e tome só que você vai ter vitamina D. Ou se tem demais, fala, ó, corta a gordura, né, que você vai diminuir o colesterol. E no exercício, na música, nas artes, no esporte, é tudo assim. Nós sabemos que para chegar num determinado ponto, você tem um caminho, um processo, e nós fazemos, né? E o Senhor nos fala: para você produzir frutos, conforme é a minha vontade, o meu desejo, você tem que estar em comunhão constante com o meu Filho, né? E isso significa vida de devoção, vida de oração, vida de leitura da palavra, ouvir boas músicas, ler bons livros, conversar a respeito de Cristo. Se nós não nos submetermos ao processo que o Senhor nos fala, que o Senhor nos ensina para produzirmos frutos, por mais que você queira, por mais que você se esforce, eu e você, nós não produziremos os frutos. E o objetivo final, nos diz o texto, tá? Que além de a nossa transformação, que é o objetivo inicial, nos diz o versículo 5, que é, aliás, o versículo 8, que é a glória do Pai. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. E agora, finalmente, caminhando para o final, nosso último ponto, ele vai falar do fruto supremo, que é o amor. O amor encabeça a lista dos frutos do Espírito, né? Eu já falei isso, né? Não é uma coincidência, é porque o amor é, segundo nos diz Paulo, o dom supremo. A partir do amor, pelo amor, com o amor, nós podemos e somos capacitados a produzir todos os outros frutos. Nós podemos ser bondosos, pacientes, benignos, mansos. Então Jesus agora destaca que o fruto, ou um fruto específico nesse seu produzir. Então nós podemos dizer que na semelhança com Cristo, o que nós devemos procurar prioritariamente, com muito zelo, é que nós tenhamos o mesmo amor de Cristo. E aqui ele usa então uma corrente do amor, né? Ele fala, e aqui nós estamos falando corrente no sentido daquelas, igual a gente recebe na internet, né? Algo que nasceu lá com alguém, você pega, recebe e passa para frente. Ele fala assim, olha, como o Pai me amou, é a origem do amor, né? Eu vos amei, versículo 9. E aí ele vai, no versículo 12, né, continuar. Assim como eu vos amei, vocês se devem amar uns aos outros. O amor que devemos ter uns pelos outros, esse fruto, não vem do nosso poder, não vem da simpatia do irmão, não vem pelo apreço que eu tenho pelos atos do irmão, mas esse amor que eu devo ter pelo irmão, esse fruto supremo, ele nasce em Deus, o exemplo é Deus, o poder é Deus, e ele é manifestado em Cristo para cada um de nós, e nós devemos passar essa corrente para frente. E Jesus diz então, versículo 17, que isso é um mandamento, né? A ideia aqui é que isso é tão básico, é tão óbvio, é tão natural,
que se você percebe e você vive a realidade que você foi amado por Deus em Cristo, tá? É obrigatório que você ame. Esse é um dos sentidos, né? Mas também, e nós não podemos aqui, porque a palavra nos remete a isso, nós podemos lembrar até do mandamento no sentido dos 10 mandamentos, né? Porque nós vemos Paulo e Jesus deixando muito claro que o amor é o cumprimento de todos os outros mandamentos, né? Quando o escriba pergunta para Jesus qual é o maior dos mandamentos, ele fala: olha, amarás, o amor, né, a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como você ama a si mesmo. Quando você faz isso, ama a Deus e ama ao próximo, você vai cumprir Êxodo 20, né, os mandamentos da tábua, né? E Paulo vai trabalhar isso em Romanos 13, de 8 a 10, falando exatamente que quem ama, cumpre a lei, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, quando Jesus está falando de mandamento do amor, ele está dizendo: olha, primeiro é o seguinte, é lógico, é decorrente, tá, do fato de que você foi amado por Deus em Jesus Cristo, tá? E você então está recebendo de Cristo a seiva da vida em comunhão com Ele, permanecendo dele. Então, vocês têm que se amar uns aos outros. Então esse é a primeira nuance de mandamento. E o segundo, essa questão realmente ligada ao cumprimento da lei moral do Senhor. Quando nós nos amamos, tá? Nós estamos cumprindo todos os demais mandamentos relacionados ao relacionamento interpessoal. Jesus então, penúltimo ponto, trata do padrão do amor, né? E aqui ele fala então que o amor que é capaz de dar a vida pelos seus amigos, versículo 13, né? E aqui é interessante, e para as pessoas que eu perguntei, né, eu falei: quando você lê o versículo que fala que o padrão do amor de Cristo é dar a vida pelos seus amigos, o que vem à sua cabeça? E todos disseram: morrer no lugar de alguém. Então a gente pensa de entrar na frente de uma bala, pular na água para salvar alguém que está morrendo afogado e você morre, e por aí vai. Mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo, ainda que também possa chegar a isso, tá? Mas não é somente isso. Jesus disse que Ele era o bom pastor e Ele daria a sua vida pelas ovelhas. E no caso de Cristo, realmente Ele morreu em nosso lugar, né? Porque a expiação do nosso pecado e a imputação da justiça de Deus sobre nós dependia daquela morte. Mas a morte de Cristo, ela foi o final, ela foi o ápice de toda uma vida de entrega pelos seus escolhidos, né? Tanto é que Paulo em 1 Coríntios fala que eu posso entregar a vida por alguém sem amor, né? Fala: ainda que eu desse a minha vida por alguém sem amor, eu nada seria, né? E aliás, né, não são, a antropologia fala a respeito de autossacrifício motivado até por sentimentos maus, tá? Existem pessoas que morrem pelos outros por heroísmo, né? E o heroísmo ele está ligado muito ao orgulho, à altivez, à capacidade própria, e há pessoas que se entregam por outras para serem heróis, né? E pior, existe também na antropologia o autossacrifício motivado pelo desejo de redenção. Uma pessoa que viveu tão longe, talvez de outra pessoa, de um amigo, de um filho, e ela tem tanto sentimento de culpa, que num determinado momento em que surge a necessidade, a oportunidade, ela entrega a sua vida, não por amor, mas por desejo de redimir tudo de errado que ela fez, né? Então, não está falando de morrer por outro, ainda que possa ser necessário, mas eu não conheço, aqui na nossa realidade, ninguém que teve que entregar, morrer a sua vida por outro, tá? Então não é beneficiar alguém com a sua morte, é beneficiar alguém com a sua vida. Nós temos que olhar para esse versículo com os olhos em Filipenses 2, que fala que Jesus, que foi obediente até a morte de cruz, tá? A morte de Cristo, Ele perdeu a sua vida, né?
nos diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que ele, que ele não se agarrou ao fato de ser Deus, se esvaziou, se tornou servo, se humilhou, e aí sim, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então o padrão de amor não é necessariamente você perder a sua vida, você morrer em prol de alguém, porque seria algo tão longe da nossa realidade, né? Mas o padrão é você viver pelos irmãos. O amor é manifestado no seu viver, né? Eu estava pensando aqui, né? Às vezes nós iludimos o padrão. Será que um dia eu vou dar a minha vida por alguém? Aí você não dá nem a bola do futebol, porque você acha que o lateral é seu, não é do outro time. Então nós temos que ser bastante claros, né? É o dia a dia, é o cuidado, é o amor, é o abrir mão dos seus direitos, é o perdoar, né? Nós não perdoamos os nossos irmãos e você acha que você vai morrer por ele. É o dia a dia, né? É tudo que está antes, em Filipenses 2, tudo que está antes da morte de Cristo, né? Se esvaziar, não se agarrar aos nossos direitos, se tornar servo, se humilhar e sermos obedientes. E talvez, se o Senhor assim o desejar, eu não conheço ninguém, pelo menos dentro do Brasil e dentro da nossa realidade, que teve que morrer literalmente por alguém, mas nós temos que viver pelos outros. O benefício que nós temos que buscar enquanto em vida. E o resultado, nos diz o texto no versículo 11, tá? Que desse processo é que nós seremos pessoas alegres. Fala assim, olha, eu estou falando isso para vocês, não é porque eu sou ruim com vocês, não é que eu quero uma igreja quadradinha, né? Não é que eu quero, é que quando nós produzimos os frutos para os quais nós fomos chamados, nós vivemos conforme aquilo que Deus quer que nós vivemos, nós vamos ser pessoas alegres. Nos diz o texto, versículo 11, eu vos digo isso, para que a minha alegria seja, para que a vossa alegria seja completa. Nas Escrituras, a falta de frutos da videira sempre está associada a tristeza e lamento. Procure lá para você ver. Mas a restauração e a frutificação sempre estão ligados à alegria. Fomos criados para a glória de Deus. O versículo 16 fala que fomos nomeados para dar fruto. Quando estamos vivendo de modo e para aquilo que fomos chamados, nossa vida encontra sentido, motivação, segurança, esperança. E isso produz uma alegria completa. Nessa manhã, meus irmãos, nós saímos daqui, primeiro de tudo, desafiados a não sermos piores do que já fomos no passado, mas pelo contrário, saímos desafiados a crescermos na semelhança com Cristo, tá? A cada dia olhar para nossas vidas e buscarmos sermos melhores, mais amorosos, mais pacientes, mais bondosos, mais misericordiosos, mais mansos, com maior domínio próprio, tá? Que nós não nos iludamos com o fato de que é assim mesmo, né? As coisas são difíceis, aquele negócio lá era quando eu era solteiro, agora que eu casei, tenho família, mas que o Senhor, a gente possa entender que a vontade de Deus para mim e para você é que nós sejamos transformados até chegarmos a varões perfeitos, a imagem de Cristo, e que o caminho, tá, é unicamente esse colocado por Deus na sua palavra, é a comunhão diária, constante, ininterrupta, com a fonte da nossa vida e do nosso poder, com a videira que traz para cada um de nós, que somos ramos, a seiva da vida através da palavra. Que Deus nos dê a graça de sermos impactados e sairmos daqui não apenas com uma ideia, mas com um desejo e uma prática que nos leve a termos essa bênção de sermos transformados para o Senhor, para a nossa alegria e para a glória do nosso Senhor. Vamos orar? Senhor, que palavra é essa, Senhor, dita aos nossos ouvidos, ao nosso coração, tão desafiadora, mas tão consoladora, Senhor, porque cabe a nós, Senhor, tomarmos a decisão
e tomarmos, Senhor, a cada dia os passos para vivermos junto a Ti, Senhor. Que é assim, Senhor, que os frutos são produzidos, não por nosso esforço próprio, pela nossa capacidade própria, por aquilo que possamos achar que temos de bom dentro de nós mesmos, Senhor, mas pela vida em comunhão contigo, Senhor. Que isso seja algo real em nossas vidas, que cada um de nós aqui saia desafiado, Senhor, motivado a realmente nos aproximarmos mais e mais do Senhor, ó Pai. Termos em Ti, Senhor, a nossa pérola de grande valor, Senhor, e em comunhão contigo, sermos como o Senhor quer que nós sejamos, ó Pai. Faz isso em nossas vidas, Senhor. É o que clamamos em nome de Jesus. Amém.